falar com o Senhor agora, com seu coração aberto. Lembra que eu sempre falo isso. O que Deus espera de nós é sinceridade. Quando você for falar com Deus, a sua oração só tem que ser sincera, verdadeira. A gente não tem que enfeitar, florear. A gente só tem que mostrar a verdade. O Senhor espera encontrar verdade no íntimo. Oh, meu Deus, muito obrigada mais uma vez, porque o Senhor nos concede o privilégio de nós podermos estar aqui te adorando, te exaltando. Adorar o Senhor é que faz a diferença na nossa vida, servi-lo. A nossa vida, meu Deus, não tem sentido sem a sua direção, sem estar conosco. Muito obrigada, obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Perdoa as nossas falhas, pecados e erros. O que nós falamos, pensamos, fizemos que tenha te entristecido, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Mentes, passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do teu sangue sobre esta reunião, sobre o nosso povo em todo lugar. Passa do teu sangue sobre todo o ministério. Passa do teu sangue, Senhor, sobre a igreja. Visita os templos, os nossos líderes, o nosso povo em todo lugar. Que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Que nenhuma pessoa saia da mesma maneira do trabalho. Que seja uma grande noite para nós, uma grande reunião. Que vidas sejam completamente mudadas, que a palavra entre de forma revelada, mudando, transformando completamente, meu Deus, a nossa mentalidade, a nossa visão. Que o temor do Senhor esteja sobre nós. Abençoa a nossa vida. Abençoa, Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos a sua presença, nós queremos o Senhor aqui. Não tem sentido estarmos aqui sem o Senhor, sem ouvi-lo, a unção, o poder que vem do alto. Assuma o controle do trabalho e se manifesta com grande força. Eu consagro esse trabalho, eu consagro essa reunião, esse povo maravilhoso que veio te adorar. Que a unção do Senhor seja derramada sobre cada um, que todos sejam revigorados, poderosamente abençoados, que obtenham as respostas para a vida. Visita o teu povo, meu Deus, visita os corações. Eu repreendo setas demoníacas, dardos demoníacos, toda a força do inferno, toda a força maligna, toda atuação maligna, tudo que se levantou para roubar mentes, corações, para atrapalhar essa reunião, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus tem poder sobre a igreja, o sangue de Jesus tem poder sobre os nossos templos, o sangue de Jesus tem poder sobre todo o nosso povo, o sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião, o sangue de Jesus tem poder sobre nós. Eu consagro o Senhor e peço graça, unção, poder, se faça presente. Assuma o controle do trabalho. Senhor, eu preciso do Senhor. Não tem nenhuma possibilidade, meu Deus, de eu conseguir um bom trabalho, um êxito, sem a sua presença. Tudo que eu tenho vem do Senhor. E sem o Senhor não é possível fazer nada. Nada que realmente tenha grande valor, que atinja o propósito. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. Assuma o controle deste trabalho e fala conosco. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2019. Emanuel. Deus conosco. Diga, Deus é comigo. E eu creio nisso. Amém.
Sentem-se, por gentileza. Vamos ler em Gálatas 1, a partir do 6 até o 12. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter, e o perverter aqui no original, no grego, é mudar. Então diga mudar. Querendo perverter, mudar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. O verdadeiro evangelho não muda. A forma de pregar pode mudar, mas a palavra não. Naqueles dias, havia uma turma, alguns judeus, que queriam judaizar os gentios. Então, eles queriam levá-los a um retrocesso à lei, ao invés de entender a manifestação da graça de Deus. Paulo já tinha pregado para essas pessoas. Mas agora, de repente, ele disse: eu estou admirado de vocês estarem abandonando tão rapidamente. Eu preguei para vocês, ensinei, vocês disseram que tinham entendido, tinham recebido, que tinham crido. Agora, de repente, vocês já estão abandonando. Vocês estão sofrendo um retrocesso. Isso não é bom. Ele disse, isso é péssimo, porque tem gente mudando o evangelho de Cristo. E esse não é evangelho. Ele disse, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ele disse, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Claro que um anjo não vai vir pregar, mas o que ele quis dizer é que existe uma luta no mundo espiritual, e a própria Bíblia diz, ele mesmo, que o diabo se disfarça até de anjo de luz. Tudo para quê? Para enganar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. Nós vivemos num tempo onde a mornidão tem tomado conta dos corações. Nós vivemos esse tempo onde Jesus avisou tanto, e ainda em Mateus 24, ele fala muito sobre isso, que no final dos tempos, seria como nos dias de Noé.
as pessoas iam estar indiferentes, porque nos dias de Noé o que aconteceu foi uma grande indiferença. Noé estava ali anunciando, mas havia uma grande indiferença. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. O que ele quis, quando você lê lá, o que você entende é que havia uma grande indiferença naqueles dias e há essa indiferença nesses dias. Então, estamos pregando, estamos ensinando, mas há uma indiferença. E nós temos visto que um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Porque o Paulo disse, eles estão querendo perverter, mudar. Agora, eles estavam tentando mudar uma coisa que não pode ser mudada. Então, o evangelho, ele é imutável. E se nós encontrarmos um evangelho diferente no nosso caminho, na verdade a pregação é que mudou. A pregação mudou, não o evangelho, porque o evangelho, ele não muda, e partindo do princípio que Deus não muda, nós encontramos aqui em Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos, porque eu, o Senhor, não mudo. Em Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Nada. E se a pregação mudou, é porque muitos querem nos conduzir a um lugar diferente do que Deus tem. A pregação mudou, o evangelho não mudou. Às vezes as pessoas dizem assim, não, porque eu ouvi uma pregação assim, é porque na minha igreja pode, na minha igreja... Não, as pessoas podem pregar o que é conveniente, elas podem ensinar de uma forma diferente, uma interpretação pessoal, mas o evangelho não muda. Portanto, nós precisamos, mais do que nunca, voltarmos ao padrão da palavra de Deus. E Paulo estava falando isso, nós precisamos voltar ao modelo das Escrituras. É isso que nós precisamos levar em consideração o que a Bíblia fala, a própria imutabilidade do próprio Deus, um Deus que não muda, está aqui, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, sua palavra também não muda, jamais mudará. Deus não muda, também a sua palavra não vai mudar. Ele tem um compromisso com ela, ele tem um compromisso com a palavra. Eu, o Senhor, não mudo. A Bíblia diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, ou será eternamente. Mateus 24:35 diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quer dizer, o propósito divino não muda. Está aqui, ó, em Hebreus 6:17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Na NVI diz, querendo mostrar de forma bem clara, a natureza imutável do seu propósito. Para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou por juramento. É imutável. O propósito divino não muda, nós precisamos entender isso como fundamento bíblico. Nós vamos estar alicerçados nisso. O seu propósito é imutável, a sua palavra é imutável, suas promessas são imutáveis. O seu evangelho vai passar o céu, a terra, mas a palavra não passa, a palavra não caduca, não tem prazo de validade.
não perde a eficácia, ela não precisa ser modernizada. E nós precisamos olhar dessa forma, dessa maneira. A palavra não muda. Fala, a palavra não muda. O evangelho não muda. E qualquer tentativa de adaptar o evangelho é uma mudança da pregação, uma mudança na forma de pregar. Porque ele não muda. Esse aparente evangelho que modernizado, né, mutante, ele tá sempre sofrendo alguma alteração que alguns querem sugerir e apresentar, na verdade, é uma mudança de pregação. E cada crente tem que deixar isso entrar. Por isso que eu estou repetindo muito, porque às vezes fica aquela coisa de, não, aqui pode, ali na minha igreja pode isso, lá, porque a minha amiga é crente, lá na igreja dela pode, e aqui não pode. Eu ouvi falar que alguém é crente, isso pode, lá, e aqui não pode, ou ali. Meus queridos, a Bíblia é a mesma. E eu posso criar uma ideia própria e colocar como eu pego um versículo, trabalho ele bem e ok. Agora você tem respaldo bíblico para fazer uma coisa que na verdade você não tem. Eu apenas adaptei. Essa mudança de pregação de um evangelho que nunca muda. Porque o evangelho não muda, a pregação pode mudar. Uma pessoa pode fazer uma pregação de um evangelho que não muda de uma outra maneira. E nós precisamos voltar à consciência de que a porta, o caminho, continuam sendo estreitos. Em Mateus 7,13 diz assim, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que encontram. E ele continua, isso Jesus falando. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a minha vontade, a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Na Almeida está lá, a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. É pecado. É impossível a gente alargar essa porta. Porque agora nós estamos no século 21, então nós temos permissão para dar uma largada na porta. Não, não é possível isso. Jesus falou que a porta e o caminho, a porta é estreita, o caminho também é estreito. E não são muitos que vão passar por ele. E nós precisamos vir para cá e entender que Paulo, ele pregou, e nós vamos encontrar isso, eu poderia dar assim, N referências para você, ele pregou sobre um estilo de vida. Um estilo de vida que precisa ser mudado. Ele pregou boas novas e a mudança no estilo de vida. Um estilo de vida adaptado a esse entendimento da palavra. Que está totalmente alinhado aos ensinamentos do Senhor Jesus. Porque hoje você vai encontrar muito, tem
tem interpretações e mudanças na forma de pregar que tem levado pessoas para a porta larga e, consequentemente, para a condenação eterna. E se nós quisermos um ano fora do comum, nós precisamos entender algumas coisas sobre o cristianismo, sobre uma vida com Deus. Jesus pregou que a porta é estreita, Jesus pregou a necessidade de negar a si mesmo, Jesus proclamou o evangelho, os apóstolos deram continuidade, deixaram as coisas mais claras, mas você não encontra, como às vezes alguns querem colocar, mudanças. Não faz muito tempo, alguém me mandou um trecho de alguém que estava ensinando e pregando, por exemplo, sobre o suicídio, usando como respaldo bíblico Sansão, dando ali uma ideia para as pessoas que o suicídio não leva para o inferno. Outro dia alguém mandou uma psicóloga teoricamente cristã, dizendo para as pessoas respeitarem os suicidas, porque esses corajosos, um suicida não é um corajoso. Ele é um covarde que deu cabo a uma vida que foi dada a ele por Deus e ele não tem o direito de tirá-la. Só Deus tem o direito de tirar a vida. Uma pessoa que comete suicídio, ela não quis enfrentar, ela buscou, ao invés dela buscar realmente saída na cruz, ela preferiu buscar saída na morte. E não cabe o respaldo de Sansão jamais, jamais, jamais. Porque ali havia um propósito e jamais ele foi em busca de suicídio. Ele ia morrer de qualquer jeito, inclusive. Então, se ele fosse morrer, que não morresse realizando algo grande para Deus, porque morrendo ele ia mesmo, de qualquer jeito. Aquilo não foi busca, ele não foi ali em busca da morte. Então, isso não cabe de forma nenhuma. Você vai encontrar hoje muito de que depois da cruz as coisas mudaram, para ignorar tudo que Jesus falou antes da cruz. Isso está muito comum. E até o final, nós vemos, até Apocalipse, que é o livro da revelação, tudo muito claro. As orientações muito claras de quem vai herdar o reino dos céus, quem não vai herdar. Eu jamais viveria buscando uma porta larga, me dividindo entre Cristo e o mundo, porque isso não é possível. Você pode até tentar e achar que é possível, mas não é. Alguma coisa vai fracassar e vai ser a sua parte espiritual. Eu jamais arriscaria a coisa mais importante que eu tenho, que é a salvação da minha alma, com suposições, com interpretações pessoais. Jamais. Mas isso tem acontecido muito. Então, os crentes precisam estar alertas, porque o diabo se disfarça de anjo de luz. E Paulo estava combatendo ali. Nenhuma mensagem que nos empurre para fora do padrão das Escrituras merece atenção, merece credibilidade. Ele mesmo diz que seja anátema, que seja maldito. Isso aí vocês não devem dar atenção para isso. Nós vamos manter o foco, tomar cuidado para o foco não mudar. O Paulo aqui deixou bem claro que o compromisso dele era agradar a Deus e não agradar os homens.
Porque se ele fosse agradar os homens, pregar o que todo mundo queria, ele não seria servo de Cristo. Ele deixou isso claro. E ele disse, quando alguém vem distorcendo, mudando, isso não é evangelho. O verdadeiro evangelho é o que eu tenho pregado para vocês. E isso, que ele seja maldito, que seja amaldiçoado. Ele estava deixando claro que eu vou falar a verdade para vocês. Porque eu não quero que vocês sejam condenados. Porque quem ama fala a verdade. É impressionante que hoje não se fala do arrependimento. É como que não é preciso haver arrependimento. É preciso sim. Jesus começou o ministério dele falando de arrependimento. E Jesus falou, por exemplo, em João 5,14, quando ele curou aquele homem que ficou 38 anos no tanque de Betesda, ele disse isso aqui para o homem, quando ele encontrou com ele no final. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado. Agora fala comigo, não volte a pecar. Para que algo pior não aconteça a você. Em João 8,10, a mulher que foi pega no ato adulterando, ele disse isso aqui, ó. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora olha aqui, vamos juntos? Agora vá e abandone sua vida de pecado. Ele disse, eu não te condeno, não parou aqui. Ele disse, vá, mas abandona a sua vida de pecado. Ou seja, eu não condeno você, mas você não pode continuar vivendo como você vinha vivendo. Está errado, a sua conduta está errada. Abandone a sua vida de pecado. Jesus iniciou o ministério dele falando, pregando sobre arrependimento. Paulo falou isso aqui, ó, para Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira, comichão, na Almeida fala, nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, ou como fala na Almeida, a fábulas. Ou seja, tem muita gente seguindo mito, fábulas, fantasias, coisas que não são verdadeiras, não são reais, mas ia chegar o tempo que não iam suportar a pregação sobre pecado. Arrependam-se, abandonem o pecado, não iam suportar. E aí o que eles vão fazer? Eles vão em busca de mestres que capazes de pregar o que eles queriam ouvir. Ensinar o que eles queriam ouvir. Bom, tudo bem, você fique como você, venha como está e fique como está, sem pressão. Não, você pode vir como está, sem dúvida eu venha como você está. Mas arrependimento significa mudança. E um evangelho sem mudança não existe. A primeira coisa que o evangelho ensina é sobre o arrependimento. A primeira coisa que tem que acontecer na vida de uma pessoa que realmente creu em Jesus Cristo é ela se arrepender. Se arrepender da vida que ela vinha levando, da conduta dela, das escolhas que ela vinha fazendo, do seu estilo de vida, que agora precisa ser mudado.
não, Deus é amor. Não, Ele é amor mesmo, Ele nos ama, independente. Definitivamente, as pessoas precisam entender que esteja você no momento mais alto da sua vida espiritual, ou na lama do pecado, o amor de Deus por nós não muda. Compreendeu? O amor de Deus por nós não muda. Agora, eu posso estar a passos largos para o inferno, Deus continua me amando, e todo dia eu tenho a oportunidade de me voltar para Ele. Mas eu vou ter que tomar essa decisão. Eu é que tenho que tomar essa decisão. Se eu vou me submeter ao Senhor. Se eu vou me arrepender, se eu vou realmente mudar o meu estilo de vida, adequar a minha vida à palavra. Arrependimento é preciso. Se eu quero um ano fora do comum, e Deus tem promessas, Ele quer que a sua vida seja abundante, que a nossa vida seja plena, mas nós precisamos entender que uma vida com Cristo vai exigir de mim mudanças. Se eu quiser realmente me relacionar com o Senhor, porque eu orei e o Senhor falou comigo, eu chorei, eu senti a presença de Deus. É claro, Ele te ama. Você chora aos pés dEle, Ele te ama. Só que não confunda esse amor com viver as promessas. Você vai impedir a ação de Deus na sua vida. Ele te ama, mas Ele não vai poder fazer tudo que Ele poderia, que são promessas para a nossa vida. Porque Ele não pode negar a Ele mesmo, Ele não vai passar por cima da palavra dEle. E no céu não entra impureza. E a Bíblia deixa isso bem claro. Vai, não peques mais, não volte a pecar. A raiz de todo problema do homem é o pecado. A raiz de todo problema do homem é o pecado. O pecado é o causador de tudo. E ia chegar, Paulo falou, olha, vai chegar um tempo em que as pessoas não vão aceitar isso aí. Esse tipo de pregação aqui, o povo não vai aceitar. Eles vão em busca de mestres, e tem mestres, que ele também falou, eles iam aderir, abraçar doutrina de demônios. Ensinamentos demoníacos. Porque o diabo, ele é um ser ele é o pai da mentira. Só que ele não vem contra uma mentira total. Tem sempre uma meia-verdade ali. Porque ele quer você enganado. Por isso que Jesus falou, e você encontra tanto na palavra, não se engane, não se deixe enganar. Não se engane. Não se deixe enganar, não corra atrás de mitos, de fábulas. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. O pecado tem que ser arrancado, extirpado da nossa vida. E isso só acontece através do arrependimento, o entendimento. Quando eu entendo que o pecado é mau, o pecado traz consequências. Nós, quando nos comprometemos com Deus, nós não pecamos mais? Não, nós pecamos, mas não é mais como antes. Antes nós éramos praticantes do pecado. Nós sabíamos tudo que estava errado, mas nós ainda íamos lá e fazíamos.
Agora não. Agora acontece por acidente. Nós não somos mais praticantes do pecado. Nós somos praticantes da santificação. Nós queremos o santificar. Quando nós pecamos, não é porque deliberadamente eu sei que está errado, eu vou fazer. Não, nós não temos essa mentalidade mais. Eu li que está errado na palavra de Deus, mas eu vou passar por cima e vou fazer do mesmo jeito. Porque agora eu sei que o pecado é uma maldição, o pecado manda para o inferno, o pecado é mau, o pecado é uma desgraça, o salário do pecado é a morte. Então, por mais difícil que seja uma mudança, deixar algo, eu tenho graça, eu tenho o apoio de Deus, eu tenho condições de vencer isso, superar e me colocar ali, na posição que Deus espera de mim, que a palavra de Deus me orienta. Em Marcos 1:14 diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, creiam nas boas novas. Na Almeida diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a primeira coisa, ele não diz, creia no Evangelho, ele disse, arrependa e creia no Evangelho. Arrependam-se e creia no Evangelho. Arrependimento significa mudança. Mudança no meu estilo de vida, no meu caráter, na minha forma de ver a vida, de ver o mundo. Eu não vou mais me assentar à roda dos escarnecedores. Eu não vou mais dizer sim para coisas que a palavra de Deus diz não. Eu não vou mais compactuar com coisas que a palavra de Deus abomina. Eu não vou mais ser conivente, porque tem o pecado da comissão e da omissão. A Bíblia fala não só os que praticam, mas os que consentem. Então pode ser que eu me esconda ali, eu não faço, mas estou consentindo, estou apoiando, estou avalizando. Estou sendo conivente. Jesus falou sobre carregar a cruz, e carregar a cruz significa morrer para si mesmo. Mas hoje você fala sobre isso, negar a si mesmo, sacrificar as suas vontades. As pessoas falam, não, Deus não quer isso. Sim, Ele quer. Ele quer. Mas nós sabemos que você pode encontrar, sim, mestres que vão dizer que não tem um problema. Você pode continuar vivendo uma vida sem mudanças, que Deus vai continuar te amando. Essa é a verdade, Ele vai continuar te amando. Mas Ele não vai poder realizar tudo que Ele prometeu na palavra dEle. Ele não vai poder fazer tudo que a palavra de Deus garante, todas as promessas que estão aqui. Isso não vai poder acontecer. Porque tem um sim na frente. Nós somos servos de Cristo e devemos viver como servos. Submissos. Paulo disse assim, em Hebreus fala assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. No 14 diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós precisamos ser praticantes da santificação. Não praticantes do pecado. Agora eu sei aquilo que antes eu não sabia, agora eu tenho consciência. Deus não leva em consideração o tempo da minha ignorância. Todavia, quando eu passo a ter acesso, conhecimento, eu não sou mais inocente.
Agora eu sei. Jesus disse assim em Mateus 5:29, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Jesus está falando, perca tudo, se for necessário. Pare do seu corpo, se necessário, mas obedeça. É forte. É uma escritura forte. Mas foi Jesus que falou. Ele falou. Quem falou isso foi Cristo. Ainda nós encontramos na palavra de Deus a orientação para nós nos alegrar nas tribulações. A Bíblia fala. Isso mostra que nós vamos ter desafios e nós devemos nos alegrar. Não existe uma vida sem desafios. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Ele vai livrar de todas, eu me prendo nessa. Ele me livra de todas, mas eu tenho consciência de que eu vou enfrentar situações difíceis na vida. E aí, quando eu enfrentar essas situações difíceis, quando o dia mau chegar para mim, como eu vou reagir? Na verdade, à medida que eu vou me relacionando com Deus, eu estou construindo uma história com o Senhor. Quando o dia mau chega, eu tenho toda a reserva, toda a estrutura para passar por ele. Eu tenho como passar, porque o dia mau chega para todo mundo. Ele chega. E aí? Se eu tiver um problema, acabou a fé, acabou meu amor por Jesus. Eu não quero mais me relacionar com Jesus. Não existe esse evangelho sem cruz. Esse evangelho que muitas vezes é pregado, de que você pode viver uma vida sem mudanças, isento de desafios, de aflições, de tribulações, não existe. A Bíblia nunca prometeu isso. Jesus nunca prometeu isso. Mas nós vivemos a geração mimimi, a geração que não pode passar por nada. As pessoas estão cada vez mais formando pessoas cada vez mais fracas. Cada geração que vem uma geração mais fraca, que não dá conta de passar por nada, que não tolera uma brincadeira, que não suporta nada. E aí vão levando isso para a fé. Enfrentou um problema, acabou. Quer dizer, o que os apóstolos, o que os primeiros cristãos, e em muitos tempos cristãos viveram, pagando com a vida, não negaram o nome do Senhor. Hoje, então, se nos encontrássemos nessa situação, muito poucos não negariam o nome do Senhor? Será? Ou você nega o nome de Jesus Cristo, ou você é assassinado. Muitos foram assassinados das mais diversas maneiras, com requintes de crueldade, sofreram horrores, mas não negaram o nome do Senhor. Hoje as pessoas estão negando o nome do Senhor por causa de qualquer bobagem. Coisas mínimas. Elas já negam o nome do Senhor. Elas não querem. Mas o Senhor Jesus disse, se o seu olho ou a sua mão, se o seu olho te fizer pecar, ou a sua mão te fizer pecar, corta. Porque corte-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Quer dizer, Jesus falou do inferno.
Tem inferno. Tem lugares que já não se prega mais sobre o inferno. É como se não pregue sobre isso, não fale sobre isso. Alguns que até dizem, não tem inferno. Eu recebo muitas coisas. E pessoas que dizem, olha, eu fui ensinado que isso é uma forma figurada, não é, o inferno não existe. Não, o inferno existe sim. E é um lugar de recordações. Quando você vê a história do Lázaro e o rico, você vê o estado em que estava o rico. Sabendo que ele não foi para o inferno porque ele era rico, mas porque ele nunca quis nada com Deus. Ele quis desfrutar a vida dele. E como Jesus mesmo disse, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. E você vê lá, ele lembrava de tudo, ele tinha memória de tudo. Mas era tarde demais. Jesus precisa estar no centro, meus queridos. Precisa ser a coisa mais importante da nossa vida. Em 1 Coríntios 6:12, depois do 18 ao 20, diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Você é livre, você tem o livre-arbítrio para fazer suas escolhas. Mas eu tenho que saber o que convém à minha vida como cristã, a minha posição. O que convém. Eu não vou me deixar, não deixarei que nada me domine. O Senhor fez o homem e está lá em Gênesis, domine. Domine. E hoje as pessoas são dominadas por plantas, são dominadas pelo tabaco, são dominadas pela maconha, são dominadas pela bebida, são dominadas pelo sexo. Nós vivemos um tempo onde eu fiz ainda um culto que chama o título Deus Sexo. As pessoas reverenciam mais o sexo do que qualquer outra coisa. Tudo é sexo. Sexo. Agora, há também essa ideia permissiva em relação ao sexo, e isso só está crescendo. Há pesquisas que os jovens cristãos estão perdendo a virgindade na mesma proporção e rapidez que os jovens do mundo. E que o mesmo namoro que acontece no mundo com vida íntima, a fornicação, acontece entre os jovens cristãos. E isso tem crescido. Mas isso acontece porque, em muitos casos, não há ensino sobre o assunto. E há uma conivência, uma permissão, uma abertura para isso. Não vamos falar desse assunto, porque senão o jovem não fica na igreja. O que adianta o jovem estar e não estar sendo ensinado a seguir a verdade? Se o arrebatamento da igreja acontecer, ele fica. Porque nesse comportamento ele não vai herdar o reino dos céus. Essa palavra não é minha, meus queridos. Essa palavra, a Bíblia fala aqui, no 18, fujam da imoralidade. Paulo falou da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem
que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Paulo falou também que tudo que fizermos deve ser para a glória de Deus, para glorificar a Deus. E aqui ele fala, olha, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Porque você não é dono. Vocês foram comprados por bom preço, por alto preço. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário? E veja qual é o contexto aqui. De imoralidade ele está falando. De imoralidade. Essa palavra ela tem sido muito usada, ela cabe também de alguma maneira. Olha, você não está cuidando direito de você, você come errado, não se exercita, não sei o quê. E fica por isso. Mas eu posso até usar, sim. Eu não posso, eu tenho que ter inteligência. Deus me deu esse corpo, a saúde. Eu devo fazer uso da sabedoria e conduzir a minha vida. Agora, a verdade é que essa palavra, o contexto dela, é sobre moralidade. Começa assim, ele fala de comida e desce e pega na imoralidade. Imoralidade. Fujam da imoralidade sexual. Pornografia. O sexo fora do casamento. Não importa, às vezes as pessoas dizem assim, não, mas no meu caso, eu já fui casado, eu fui casada. Isso não interfere, isso não muda. Não, é que eu sou mais velho, eu sou mais velho. Não muda. O sexo, ele para ser desfrutado dentro do casamento. Dentro do casamento. Fora do casamento, a palavra de Deus condena. Não, porque... Não tem. Você pode... Não, porque me ensinaram... Então, a pregação pode ser diferente. Mas o evangelho é esse que eu estou lendo para você. Não tem como você pegar uma partezinha isolada ou até fora de contexto e transformar isso numa lei, numa doutrina. Que muitas vezes é feito. As coisas pega-se um versículo isolado e vamos transformar isso numa doutrina, numa lei absoluta, e vou ignorar todo o resto da palavra de Deus. Isso é me enganar. E como uma pessoa inteligente, nós, como pessoas inteligentes, sábias, conscientes, nós que recebemos a mente de Cristo, não podemos fazer uma bobagem dessa com a nossa vida, porque eu posso até me enganar e decidir crer numa mentira. Mas não muda a verdade da palavra. E não muda que eu tive acesso àquela informação. Não, porque essa é uma direção, mas eu ouvi uma outra, eu acho que eu vou ficar com a outra. Não, mas eu não sei o que foi ouvido, mas a verdade é que é isso aqui. Não tem um outro evangelho. Se alguém pregar uma outra coisa, é maldição, que seja amaldiçoado, Paulo falou. A verdade é essa. É igual quando as pessoas, você vê hoje até crente falando isso, porque ele quer estar bem com todo mundo. A todos os caminhos levam a Deus. Não, só Jesus Cristo leva a Deus. Todas as religiões são boas. Nenhuma religião é boa. Nenhuma. Nenhuma religião é boa. A gente precisa crer em alguma coisa. Não, você precisa crer em Jesus Cristo.
em Jesus Cristo. É em Jesus que você precisa. O único mediador entre os homens e Deus é Jesus Cristo. Não tem outro. Eu não vou buscar em alguma outra coisa e vou atingir o mesmo propósito, o resultado. Não, eu não vou. Ou eu busco Jesus, ou eu estou perdendo meu tempo. Aí você vai me dizer assim, mas uma religião que crê em Deus, mas não crê em Jesus, essa pessoa é salva? Não, não tem salvação sem Jesus. Não tem salvação sem Jesus. Uma religião que não crê em Jesus, nenhuma religião é boa, mas alguém que tem uma fé, manifesta uma fé, ela pode manifestar a fé em Deus, mas se ela não crê no Filho, não há salvação. Você tem que crer no Filho. Você tem que crer em Jesus. Jesus no centro. Cristo no centro. Cristo tem que estar no centro. Então, as pessoas ficam presas. Não, porque tem que ter uma fé. Não, você tem que ter uma fé em Jesus. Aí eu não acho que Jesus seja a solução. Então você está enganado, você está condenado. Porque você tem que crer em Jesus para não viver a condenação eterna. Ah, Deus é misericórdia, eu não creio que Ele vai mandar uma pessoa, Ele é amor, Ele não vai mandar uma pessoa para o inferno, pode acreditar. O inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas quando o homem cedeu para o mal, o pecado é mau e o pecado leva para o inferno. Deus não manda as pessoas para o inferno, na verdade. As pessoas escolhem o inferno. Tem dois caminhos, céu e inferno. Você escolhe onde vai passar a eternidade. Quando você recebe Jesus como Salvador, a eternidade começa ali. E como você vai viver a sua vida, você está escolhendo onde vai passar a sua eternidade. Aí você vai dizer, não, eu não acredito que uma pessoa escolha o inferno. Quando ela não escolhe obedecer o Senhor, crer em Jesus e seguir em conformidade com a palavra, ela está sim escolhendo o inferno. Não, mas Deus não vai me mandar para o inferno. Não, Ele não vai mesmo, você que vai. Você está escolhendo. Se você não está escolhendo, crê, porque você tem a liberdade, o livre-arbítrio para escolher. Não, mas eu gosto, Deus, eu fui em tal lugar e eu me senti tão bem. Você pode ir numa sessão espírita, receber um passe e ficar bem. Você pode ir tomar um banho de ervas ali, dependendo da religião, na Umbanda, e se sentir bem. Você pode chorar diante de uma imagem e até se sentir bem. Algumas pessoas estão interpretando o sentir bem, elas buscam algo para sentir bem. Então é a fé do sentir bem, a religião do sentir bem. Eu me senti bem. Você pode vir aqui e sentir bem, como você pode ir ali, num outro lugar, dependendo da coisa, sentir bem também. Eu senti uma leveza, depois que eu tomei, eu vivi aquilo, eu senti eu senti tão bem. Pode acontecer. Porque o ser humano é emocional. Nós criamos coisas, nós acreditamos em coisas. É por isso que as pessoas são tão enganadas, porque elas são enganadas pelo próprio coração. O próprio coração engana. E isso é bíblico. A Bíblia diz, você foi enganado pelo seu próprio coração, está lá. A sua arrogância te enganou. Não, porque eu vou lá, então, só fala de Deus, fala tanta coisa boa de Deus e tal. Mas, é claro, qualquer lugar que fala de Deus, uma pessoa ela começa a falar de Deus, a gente já olha para ela com um olhar diferente.
Mas isso não significa vida com Deus, relacionamento com Deus. Seu nome é escrito no livro da vida. Você pode estar aqui, eu me senti bem, o louvor me fez bem, ou isso, aquilo. Você precisa ter um encontro com Deus e conhecer a Deus mais do que só apenas buscar se sentir bem. Porque muita coisa pode fazer sentir bem. E não passar disso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não passar disso. E nós precisamos entender o que diz a palavra. E andar com Cristo verdadeiramente. Caminhar com Cristo, conhecer a Cristo. Como disse Paulo, eu quero é conhecer a Cristo. Porque a religião eu conheci ela em detalhes. Eu matei por causa da religião. Aliás, a religião ela é tão terrível que mortes e mortes ao longo da história aconteceram e continuam acontecendo por conta de religião. A religião mata, as pessoas matam em nome da religião. Elas se matam em nome da religião. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Nada a ver. O que cada crente precisa entender é que nós precisamos conhecer a Cristo e seguir seus ensinamentos. Senão nós vamos seguir uma religião, vamos nos emocionar, vamos viver em busca do estou me sentindo bem, ai, foi tão gostoso, mas ao mesmo tempo a minha linguagem é a mesma. Não há diferença na minha conduta, no meu estilo de vida, na minha forma de falar, porque não há na minha forma de ver a vida. Em Lucas 9, Jesus disse, se alguém quiser, Jesus dizia a todos, ele não falou isso para um ou outro, não, para todo mundo. Se alguém quiser, quer dizer, você não é obrigado. Você não é obrigado. Se você quiser, você é livre para escolher. Se alguém quiser acompanhar-me, seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente, é todo dia. Todo dia você vai ter que pegar essa cruz. Quer passar por cima das suas vontades, dos seus desejos, de impulsos emocionais, carnais. Então as pessoas dizem assim, não, mas eu gosto disso. Não, nós vamos gostar de muita coisa. De muitas coisas. Mas por Jesus, eu tenho que ter a capacidade de dizer não. Por Jesus, eu tenho que ser capaz de dizer não. Por Jesus. Por amor a Jesus. Não. Não para essa droga. Não para esse estilo de vida. Não. Não para esse estilo de vida que bate de frente com a palavra, vai contra a palavra. Não. Se alguém quiser acompanhar-me, você não é obrigado, mas se você quiser, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. É a sua cruz. Cada um tem a sua cruz. Seus desejos, suas vontades, um temperamento. Cada um sabe o que é. Está ali. Eu gosto, minha carne gosta disso também. Agora, com Cristo, eu tenho que crucificar a minha carne com as minhas paixões.
Eu não posso mais viver de paixão, de emoção, ser dominada pelas minhas emoções. Pois quem quiser salvar a sua vida, quer dizer, eu quero desfrutar, eu quero viver a minha vida daquele jeito aqui. Do jeito que eu quero, você vai perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, o mundo olha e diz assim, rapaz, garota, você é jovem, você tem que curtir a vida, minha filha, vamos curtir, sabe? Tem que desfrutar aí da vida. Você está perdendo sua vida, minha filha. Rapaz, você está perdendo sua vida. Quem perder a sua vida por minha causa, tudo isso que o mundo fala, que é perder a vida. Você não faz? Não, não faço. Não, você está perdendo a vida. Você tem que viver agora. O mundo nunca... Nós vivemos um tempo onde as pessoas perseguem o prazer. A sociedade, essa é uma sociedade totalmente hedonista. E nunca o povo esteve tão medicado, tão doente, mental e emocionalmente como está agora. Não é falta de sexo. E aí eu tenho que voltar, que essa história é velha. Volta lá para o capítulo 1, 2 de Eclesiastes, você vai ver. Salomão tinha tudo, não era falta de dinheiro, de riqueza e de um harém com 1000 mulheres. Ele tinha sexo à vontade. Mas aquele homem disse, é tudo inútil, um grande vazio, uma grande inutilidade, corria atrás do vento. Porque ele perseguiu a coisa errada, ele achou que era a coisa certa, mas era a coisa errada. Ele achou que ele ia encontrar a felicidade ali, ele estava cada vez mais frustrado. Algumas pessoas, elas já estiveram com muitos parceiros e parceiras, e elas continuam vazias e insatisfeitas. Um vazio, uma insatisfação. Muitas dessas pessoas que a gente encontra estão pensando em morte, em suicídio. Para mostrar que não é isso que vai levar essa pessoa à felicidade. Muito pelo contrário. Está distanciando ela de Deus. E quanto mais longe de Deus, mais infeliz. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Ganhou tudo. Fama, poder, dinheiro, todos os relacionamentos que desejou e, por fim, perdeu tudo. Ganhou o mundo inteiro e perdeu a alma. A alma foi condenada, foi para a condenação eterna. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Tem gente que tem vergonha de servir o Senhor. Parece inacreditável, mas tem vergonha de admitir que é crente. Tem jovens que ainda têm vergonha de admitir na faculdade, na escola, que é cristão. Hoje a coisa está tão assim que nós pegamos, às vezes, casos de meninos e meninas cristãs, que realmente ainda são virgens, mas mentem para os colegas que não são, para serem aceitos no grupo. Porque eles querem ser aceitos. E para isso eles não podem chegar lá e dizer, bom, eu ainda não tive nenhum relacionamento sexual. E é por isso que a palavra de Deus nos ensina a você se associar com a pessoa certa. É melhor ficar sozinho do que tentar existir para quem está a passos largos para o inferno e fazendo as piores escolhas para a vida. As piores. Quando você ensina
hoje virgindade para um jovem, você é quase apedrejado. Até dentro do próprio meio cristão, há uma aceitação já como que isso é inevitável. Agora, as pessoas precisam entender que o evangelho que foi pregado lá por Jesus, por Paulo, pelos apóstolos, valia lá e vale agora. E as pessoas estão muito preocupadas com coisas bem pequenas e deixam de ensinar a verdade com medo de perder pessoas. E Paulo já disse, se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Se você passar a sua vida tentando agradar pessoas, você nunca vai ser servo de Cristo. Se eu vier aqui pregar o que é agradável aos ouvidos de uma pessoa, viva a sua vida como você quiser e ainda assim você vai viver todas as promessas e vai para o céu. Isso não é verdade. Eu estou mentindo para você, eu estou sendo desonesta, eu não estou sendo verdadeira. E se eu pregar um evangelho assim, se eu ensinar algo assim, significa que isso não tem propósito certo na minha vida. O propósito está errado. Eu estou tentando visar, estou tentando atingir uma outra coisa, e não a salvação da sua alma, que deve ser a prioridade da sua vida e da minha também. Acima de tudo, como pregadora, acima de tudo, nesse altar tem que ter pregadores comprometidos com a sua salvação. Porque se nós não estivermos, se esta igreja não estiver comprometida, acima de tudo, com o seu nome no livro da vida, então, isso é o quê? Qualquer coisa, menos uma igreja séria. Um lugar legal que fala de Jesus, mas de forma distorcida. Porque o evangelho do Senhor prega a salvação da alma como prioridade da vida. A coisa mais importante da nossa vida é o nosso nome no livro da vida. E no céu não vai entrar pecado. A Bíblia diz assim, em Hebreus 9:27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer, uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então, não tem evolução do espírito, reencarnação, purgatório, um tempo para melhorar, não. Se o meu tempo findar aqui, se eu tiver com Jesus, em conformidade com a palavra, os anjos virão buscar a minha alma. Senão, serão os demônios que virão buscar a minha alma. E isso não muda. Em Apocalipse 21:8 diz assim, mas aos covardes, e os suicidas são covardes, mas também está classificados como os assassinos, porque tiraram a própria vida. A própria vida. Suicídio não é a solução. E não caia nesse evangelho permissivo que agora deu para deixar meio que no ar ou até mesmo tranquilizar as pessoas em relação a isso. Não, se você realmente crê em Jesus, eu creio em Jesus, né? Mas eu não suportei viver, aí eu tirei a minha vida, mas o Senhor me ama, Ele me entende. É uma coisa tão assim, é uma disparidade, é incongruente, é tudo. Não bate com a palavra. Covarde. A Bíblia diz que Deus me deu um espírito de coragem. Covarde. Pessoas que
têm medo do homem, são covardes, pecam para não dizer não para alguém, não sabem dizer não, dizem sim para tudo. Sim. Covardes, não assumem Jesus porque não querem contrariar as pessoas. Não se posicionam porque têm medo de não serem aceitos por um determinado grupo. E por aí vai, os covardes, os que sabem o que devem fazer, mas não fazem. Por covardia, não enfrentam por covardia. Os incrédulos. Se eu estou pregando aqui, estou mostrando para você, com respaldo bíblico, e você não crê, você é um incrédulo. A Bíblia está falando algo, você está lendo, você não crê, você é um incrédulo. Nenhum incrédulo vai herdar o reino dos céus. Os depravados, nós vivemos um tempo onde a depravação só cresce. Os assassinos, mas também quem odeia. Por isso que o perdão é fundamental, porque quem odeia, a Bíblia chama de homicida. Os que cometem imoralidade sexual. Os que praticam feitiçaria, e a Bíblia diz que rebelião também é como pecado de feitiçaria. E muitas vezes você pode estar em rebelião com a igreja, em rebelião com a palavra, em rebelião com a liderança, em rebelião. E nós precisamos tomar cuidado, porque a rebelião é um pecado devastador. Os idólatras. E a Bíblia diz também que os arrogantes, quem está em iniquidade, os avarentos, avareza, tudo como pecado de idolatria também. Autopiedade, porque a pessoa está centrada nela, é como uma idolatria. Tudo tem que girar em torno dela. E todos os mentirosos. Não tem essa mentirinha, aquela. É mentira. Jesus falou, é sim, sim, não, não. O lugar deles, qual o lugar deles? Será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Em Apocalipse 22, 11, diz assim, continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Você vai olhar gente no mundo que não quer saber. Você prega, ele não quer saber. Ok, continue o imundo na imundícia. Continue o injusto na sua injustiça. É isso que você escolheu para a sua vida? Continue. Agora, o justo, continue a praticar a justiça, independente dos injustos e imundos. O santo continue a santificar-se, santifique, busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todo dia, alguém vai te chamar de um extraterrestre, uma pessoa estranha, você é o estranho, então que eu seja. O povo de Deus tem que viver de forma separada. A Bíblia fala que bem-aventurados quando nós formos, quando vocês forem injuriados, criticados, julgados, caluniados, por amor dele. Está lá, leia lá. Mateus 5. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, nós temos que ir lá para Tiago e lembrar que a fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer que eu creio e cadê? As minhas obras não estão alinhadas com a palavra. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tudo tem que começar com Jesus e terminar com Jesus. Eu tenho que alinhar a minha vida à vontade do Senhor. Eu ajusto toda a minha vida à vontade do Senhor. Agora, eu não vivo mais como eu vivia antes, do meu jeito, não.
agora eu vou alinhar a minha vida, eu vou tirar da minha vida o que eu sei que não agrada, eu vou botar o que eu sei que agrada, eu vou ajustar a minha vida de acordo com a vontade do Senhor. Eu começo com Jesus, eu termino com Jesus. Tudo na minha vida tem que ser assim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Fora ficam os cães, os irracionais, aqueles que agem como animais. Nós vivemos um tempo que, assim, você vê as pessoas tendo atitude que um animal não tem. Tem atitudes que as pessoas têm, tem coisas que elas fazem que um animal não faria. Os que praticam feitiçaria, todo tipo de feitiçaria, bruxaria, mas os que também estão em rebelião, a rebelião como pecado de feitiçaria. Os que cometem imoralidades sexuais. Todo tipo de imoralidade sexual. Todo tipo de imoralidade. Como nós falamos, o sexo é para dentro do casamento entre um homem e uma mulher. É isso que a palavra de Deus orienta. É dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Dentro do casamento. É a intimidade de um homem com uma mulher. E o que mais o mundo está criando e está só crescendo, não é para crente. Não é para justo. Não é para cidadão do céu. O cidadão do céu, e essa Bíblia fala que essa não é a nossa pátria está do céu. O cidadão do céu vive de forma separada, vive como cidadão do céu. Então, ninguém precisa dizer, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E eu não vou me deixar dominar por nada. Então, eu estou lá na minha casa, eu estou com o controle na mão. Ninguém está vendo, mas eu não preciso que alguém veja, porque não importa o que alguém está vendo ou não. Passou algo na TV, isso não é para mim. Você pegou uma revista, está folheando, tem coisas lá que não é para você. Tem roupa que não é para nós. Tem lugares que não são para nós. E a gente não precisa ficar aqui o tempo todo dando detalhe do detalhe em coisas, porque assim, é perfeitamente possível uma pessoa saber onde a presença de Deus não está. Onde não glorifica o nome do Senhor. O que não glorifica o nome do Senhor? Tem coisas que está ali, está na tua cara, que não está glorificando a Deus em nada. Glorifiquem o Senhor nos vossos corpos, disse Paulo. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então, hoje, as informações estão chegando numa velocidade violenta e tal. Você tem um celular, um computador potente em extremo. Você entra onde você quiser e tal. Quem é que vai colocar limite na vida de uma pessoa? O temor a Deus. O temor a Deus. O limite é o temor a Deus. O temor a Deus. Se uma pessoa não tiver temor a Deus, não adianta nem ir mais longe. Não adianta você vigiar cônjuge, vigiar filho. Você tem que orientar, conversar, etc. Mas a verdade é que nós temos que orar a Deus pedindo que o temor do Senhor repouse sobre a nossa família, que o temor de Deus repouse sobre nós, porque só o temor a Deus pode nos guardar.
É o temor a Deus. Se eu temo a Deus, eu não vou fazer, eu não vou olhar, eu não vou em tal lugar, eu não vou fazer isso aqui, porque eu temo a Deus. Ficam os cães, fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e lembrando que não são só apenas aqueles que adoram imagens, mas qualquer coisa que se tornar ocupar o primeiro lugar na sua vida vai se tornar um ídolo, que for a prioridade na sua vida vai se tornar um ídolo, também a avareza, a arrogância, a iniquidade, são como pecado de idolatria, e todos os que amam, porque parece inacreditável, mas é verdade, tem gente que ama a mentira. Tem gente que ama e é um praticante, aqui, ó, todos os que amam e praticam a mentira. A pessoa ama a mentira e ela é uma praticante da mentira. Ela não sabe falar nada sem mentir. Tem sempre uma mentira. As histórias dela são inventadas, ela é mentirosa, ela ama a mentira, ela depende da mentira, a vida dela é uma mentira, as histórias dela são mentirosas. E sabe o que é pior? Aqueles que convivem com o mentiroso, sabem que é mentira e não repreende, não mostra a verdade, não confronta, porque muitas vezes nós vamos ter que confrontar pessoas. E dizer, você quer viver assim, mas eu não serei conivente. Porque tem o pecado da omissão, e eu não serei um omisso, uma omissa. Você quer viver a sua vida assim? Viva sozinho, ao seu modo, sabendo que eu não compactuo toda vez que você mentiu. Eu vou dizer que você mentiu. Toda vez. Se você perguntar para a minha família sabe disso desde sempre. Jamais vou compactuar com a mentira. Se você mentiu, você falou que você falou algo que não é verdade, e eu vou dizer, não é verdade. Eu não vou compactuar. E assim, eu tenho que deixar claro a minha posição, a minha fé. Porque o ímpio deixa claro. Um dia eu estava recebendo recebi um parente em casa, e ele, antes de sair, disse assim para mim, o Cléo estava hospedado em casa, faz muitos anos, eu não atuava no ministério, ele disse assim, olha, vai ligar alguém aí de São Paulo, mas não fala que eu cheguei já em São José do Rio Preto, não, que eu estou aqui não, tá? Eu falei para ele, não, eu não minto, eu não vou dizer isso. Ele caiu assim, ficou como que meio que em choque, e disse assim para mim, mas o que tem de mais? Você só disse que eu não cheguei ainda. Eu falei, mas você chegou, eu não vou dizer isso. Eu não vou dizer isso. Se ligar e perguntar se você chegou, eu vou dizer que você chegou. Eu não vou dizer isso. Ou seja, ele estava deixando bem claro a posição dele de ímpio. Eu sou ímpio, eu minto. E ele queria que eu fosse conivente com ele e apoiasse ele. Aí que o crente é onde o covarde não vai herdar o reino dos céus. Porque o crente nessa hora, eu não quis chatear, eu não quis me lindrar. Então, eu acho que era sabedoria. Não, isso não tem nada a ver com sabedoria, você sabe por quê? Sabe por quê? Qual é o princípio da sabedoria? Não, qual é o princípio da sabedoria? Todos, por favor. Diga temer a Deus. Então, onde tem sabedoria nisso? Cadê a sabedoria nisso aí? Conversa para boi dormir. Conversa fiada. Historinhas que as pessoas contam para esconder a verdade. Elas não são verdadeiras, são covardes, são incrédulas, elas não se posicionam e ficam nessa. Meu pai era muito mentiroso e ele veio de uma família que também tinha essa prática. E eu pequenininha, ele começou a perder as coisas e fazer muitos negócios errados, ilícitos. E aí ele chegava e eu era mais velha,
ele me mandava atender o telefone e dizer, contar uma história, dizer que ele não estava, dizer que ele não tinha chegado, essas coisas assim. E a minha mãe levava a gente para a igreja, eu participava da escola dominical, e eu aprendi na escola dominical exatamente isso aqui, que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E eu fiquei com muito medo do inferno. E aí, quando ele chegou de viagem, eu achei até que a minha mãe ia me defender, ela me deixou sozinha nessa. E ela disse ainda assim para mim, eu falei, mãe, eu não posso mais fazer o que o pai está mandando eu fazer, porque é mentira. E eu aprendi na igreja que os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. E ela falou, fala para o seu pai. E eu, quando ele chegou, eu disse para ele, pai, eu aprendi na igreja, assim, e eu morria de medo dele, porque ele era, por um lado ele tinha um momento dele que ele era até amoroso e tal, mas quando ele era agressivo, ele era muito agressivo, muito violento. E eu disse para ele, eu ouvi na igreja que não pode e tal, e eu não vou mentir mais, tá? Ele parecia ter ouvido, não respondeu nada, e eu falei tremendo de medo, mas falei que eu devia ter, não sei, acho que uns 11 anos, 10 anos, não sei. E aí tocou alguém, ele me chamou e falou, e disse, se for o fulano de tal, diga que eu não estou. E eu falei na hora, pai, mas eu falei para você que eu não ia mais fazer isso. Tremendo de medo, que eu falei, vou apanhar. Porque eu já vi na cara dele que eu ia apanhar. Dito e feito, ele pegou com as costas assim, eu voei na parede. Eu achei que a minha mãe ia me defender naquela, ia me proteger, não me protegeu, porque ela também estava com medo dele na época. Depois ela começou a tirar as manguinhas de fora e enfrentá-lo, mas até então ela também temia ele, todo mundo tinha medo dele. E eu, que já tinha visto muita coisa, tinha medo dele. E ele me jogou na parede, me jogou longe, assim. E ali aquilo eu tomei uma coisa dentro de mim, em relação à mentira, sabe? Eu não sei dizer, aquilo foi um impacto emocional, porque eu apanhei porque eu não quis mentir. E aquilo fez, assim, por um lado, foi muito bom, porque aquilo firmou ainda mais dentro de mim. Eu odeio mentira. E eu não vou ser assim. Eu não vou viver assim. Eu comecei, e eu tinha muita admiração pelo meu pai. Por um lado dele, que às vezes ele era arrojado, ele era piloto, e ele fazia, eu via ele fazendo tantas coisas com avião, com cavalos. Então eu achava aquilo lindo, eu fui criada achando que meu pai era um herói. E ali eu comecei a ver o meu pai. Pequena ainda, eu comecei a ver o meu pai. Que ele era o que eu não queria. Aquilo não ia ser para mim. E eu comecei a ter muito mais consciência, inclusive da minha mãe também, da covardia dela, de não ter me defendido naquele momento. Porque ela mesma, eu confiei. Ela vai e fala para o seu pai, apanhei feio. Mas aquilo foi bom. Porque aquele impacto emocional só veio agregar, firmou ainda mais dentro de mim. Porque aí eu lembrava de pessoas da família que eram mentirosas, e eu falava, eu não quero isso. Eu não aceito isso. E eu não gosto de mentira, tenho nojo de mentira, e tenho uma coisa que eu não vou tolerar, e eu sempre avisei isso, inclusive as pessoas que trabalham mais próximo de mim, eu falo, eu posso tolerar suas falhas, erros, às vezes errou uma coisa, esqueceu uma coisa, mas não minta. Porque isso para mim, isso é bíblico, isso é um defeito no caráter, isso é uma deformidade no caráter de uma pessoa, e que ela precisa levar isso com seriedade. O mundo pode mentir, todo mundo mente, todo mundo faz, mas um cristão não mente. O cristão verdadeiro, ele é do sim, sim, não, não. Ele não é, ele fala a verdade porque ele tem um espírito da coragem na vida dele, ele crê no que ele está lendo e ele sabe que os mentirosos, os que amam e praticam, o que é praticar, o que é amar a mentira? Ele não sabe viver sem mentir, ele gosta de mentir, tem gente que gosta de mentir. E o praticante da mentira é aquele que ele vive nessa prática. Ele pode até contar uma meia-verdade
mas sempre vai ter uma mentira, sempre tem uma mentira, tem uma invenção, mais uma mentira. Ele não sabe viver sem contar uma mentira. Ele conta mentira para Deus, ele conta mentira para as pessoas, ele conta mentira em casa, ele conta mentira em todo lugar. Isso é um inferno. Isso é uma possessão. E os crentes precisam entender isso. Isso é possessão. Aí pergunta, por que a minha vida está indo de mal a pior? Eu não sei por que a minha... eu queria... bispo, ora por mim. Você largou de ser mentiroso? Você acha que você vai a algum lugar sendo um mentiroso, uma mentirosa, amando a mentira, um praticante da mentira? Não, você não vai a lugar nenhum. E sem contar que isso está estendendo, esse espírito, se ele está em você estendendo isso para sua casa. Você vai ter filhos mentirosos. Agora mesmo você corrige. Como é que um filho mente para você, você corrige esse filho sendo que você é mentiroso? A mentira é terrível. A mentira manda para o inferno. E se você leu aqui, você viu que o covarde, o primeiro grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre são os covardes. O segundo grupo são os incrédulos, depois os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e os mentirosos. Todos esses vão. Então, você vê aqui, às vezes as pessoas falam, elas querem diminuir um pecado, mas está aqui. Está aqui. O assassino com o imoral, com o mentiroso, com o idólatra, com o feiticeiro. Mas mais, as pessoas não dão muito crédito. Incrédulo, eu não estou crendo. É bom você começar a dar crédito, então, agora. E pensar muitas vezes em ceder para a incredulidade. A incredulidade vai roubar suas vitórias, vai roubar a sua vida, vai roubar a sua alma. Queridos, vamos nos colocar de pé. Eu quero voltar a ler o que Paulo falou. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter, ou seja, mudar o Evangelho de Cristo. Diga, algumas pessoas estão querendo mudar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou buscando a aprovação de quem? Dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu, vamos juntos, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. O verdadeiro evangelho não muda. A forma de pregar muda. A forma de pregar. O verdadeiro evangelho não muda. As pessoas podem pregar um evangelho que não muda de uma outra maneira. Elas podem ensinar um evangelho que não muda de uma outra maneira.
Elas podem adaptar, florear, criar um meio próprio, uma linguagem permissiva e tal. Mas o evangelho não muda. Se a pregação mudou, é porque muitos querem nos conduzir a um lugar diferente do que Deus tem para nós. E esse evangelho, então, modificado, não serve para nós, não devemos dar credibilidade nem atenção. Porque Deus não muda, sua palavra também não muda, a palavra não caduca, não tem prazo de validade, não perde eficácia, não se moderniza, não precisa ser modernizada, a palavra é imutável, suas promessas, seu evangelho, o propósito de Deus não muda, e isso deve ser visto e entendido como um fundamento bíblico. Se Deus não muda, sua palavra também jamais mudará. E Deus tem um compromisso com a sua palavra. E nós precisamos, se nós queremos um ano fora do comum, temos que lembrar que esse evangelho mutante que alguns querem sugerir ou apresentar, na verdade não é uma mudança do evangelho, é uma mudança de pregação de um evangelho que nunca muda. Nós precisamos voltar à consciência e lembrar que a porta é estreita, o caminho é estreito. E o temor do Senhor tem que fazer parte da nossa vida. O princípio da sabedoria é temer a Deus. E aconteça o que for, eu preciso ter um estilo de vida adaptado à palavra, um estilo de vida em conformidade com a palavra de Deus, que agrada a Deus. E se eu quero um ano fora do comum, eu preciso me submeter à palavra de Deus, reverenciá-la. Eu preciso tomar uma decisão agora, no início do ano, que eu vou andar no temor, que eu vou ajustar as áreas da minha vida que precisam ser ajustadas. O Senhor te ama, e é por Ele nos amar que Ele envia uma palavra como essa, para quê? Para nos dar condições de alinhar a nossa vida, de ajustar a nossa vida, porque talvez nós estávamos deixando passar alguma coisa, e agora nós vamos ajustar. E isso vai ser maravilhoso para todos nós, porque vai nos levar a uma vida produtiva, a produzir frutos, a realizações poderosas. Nós vamos desfrutar da palavra de Deus. Seja o que for que você sabe que é uma brecha, que é uma porta que se abriu para o mal, vamos fechar, vamos ajustar a nossa vida, vamos endireitar o que está torto, vamos alinhar a nossa vida à palavra de Deus. Vamos arrumar a nossa vida. E somos nós ganhamos com isso. Nós é que somos abençoados. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer demais por essa reunião, por essa mensagem e pedir agora, Espírito Santo, que o Senhor entre em ação na vida de cada pessoa. Vai falando profundamente aos corações. Só a Tua palavra pode falar, mudar, limpar, transformar, ensinar, é a Tua palavra, meu Pai. Senhor, se o Senhor não falar, se o Senhor não calar fundo em cada coração, se o Senhor não continuar trabalhando, nada vai acontecer. É o Senhor, Espírito Santo, só o Senhor convence, o Senhor mostra, o Senhor ilumina, o Senhor nos ajuda a caminhar. O Senhor nos desperta, o Senhor nos mostra, a palavra do Senhor coloca luz nas trevas, naqueles pontos escuros da nossa vida, partes que estavam escuras, em trevas, a palavra vem, ilumina, a Tua palavra como espelho do nosso interior, nos ajuda a ver o que está acontecendo dentro de nós, é a luz que chega e ilumina partes que estavam escuras, que nós não estávamos vendo. Senhor, continue falando, iluminando, clareando no entendimento de cada pessoa. Cala fundo, Senhor, fala profundamente,
dá força para romper, dá força, meu Deus, para se submeter. Senhor, tem que ter arrependimento, e arrependimento significa mudança, mudança de visão, mudança no estilo de vida, de mudança no comportamento, nas decisões, na forma de viver a vida, mudança, Senhor. Só nós podemos decidir como vamos viver a nossa vida. Cada um que está aqui tem o poder de decidir se vai se submeter ou não, que a palavra entre, e ela, porque te ama, porque é apaixonada pelo Senhor, porque não pode viver sem o Senhor, como um filho obediente, obedeça, se submeta, ceda para aquilo que ela entendeu que é a sua vontade para ela. Que possamos te agradar em tudo, meu Pai, como filhos obedientes, como filhinhos obedientes, que nós possamos agradá-lo. Esse é o desejo do meu coração, eu quero te agradar. Paulo disse, se eu pregar um outro evangelho, se eu me preocupar em agradar homens, eu não serei servo de Cristo. Que ela entenda que se ela se preocupar com qualquer outra coisa, ela não será serva do Senhor. Que ela se preocupe em te agradar, porque isso vai revelar, meu Deus, que ela é serva do Senhor. Isso vai deixar claro que ela é serva do Senhor. Que cada um, a começar por mim, todos nós possamos a cada dia crescer nessa obediência, avançar. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Nós queremos ser submissos. Nos ajuda nessa submissão. Aqueles que têm dificuldade em deixar alguma área, em mudar alguma área da vida, que nesse momento se curve diante do Senhor e receba força para deixar, meu Deus, para abandonar a vida de pecado, a mentira, seja lá o que for, que essa pessoa tome a decisão hoje de viver de uma forma excelente, que glorifica o teu nome. Continue falando, Espírito Santo, e que ela saia daqui decidida, alinhar a vida dela, ajustar a vida dela à sua vontade. Muito obrigada por tudo. Obrigada, amém. Amém, amém.